Olá pessoal, bem-vindo a essa aula sobre o uso prático da actigrafia na clínica. Vamos falar um pouco sobre como o profissional da saúde, especialista na área do sono, da saúde, da educação, especialista na área do sono, como que ele pode usar a actigrafia na sua prática profissional, certo? Então, meu nome é Bruno Gonçalves e vou falar com vocês sobre a actigrafia na prática clínica. Para quem não sabe, a actigrafia é uma técnica que utiliza um equipamento no formato de um relógio. Então, a pessoa usa um relógio como esse, por exemplo, uma pulseira, e essa pulseira ela irá medir a cada intervalo de tempo o seu nível de atividade. Então, quando dá, por exemplo, 1 minuto, que geralmente essa é o intervalo mais utilizado, então a cada minuto ele soma toda a movimentação naquele minuto e registra na memória interna. Então, o actígrafo ou actímetro tem um acelerômetro, que à medida que eu vou mexendo o meu braço, né, eu vou movimentando, ele vai calculando, somando, né, esses níveis de aceleração. Então, quando dá 1 minuto, ele soma toda essa movimentação e registra na memória. Se eu fico parado durante 1 minuto, a movimentação total vai ser 0, e aí ele vai registrar, certo? Se eu movimento nível, se eu registro o nível de movimentação, eu posso inferir aquele momento em que a pessoa está em repouso. Então, quando ela está dormindo, eu sei que a movimentação ela vai estar 0 ou próximo de 0. Então, eu posso também fazer medidas, né, estimar medidas relacionadas ao sono. Então, eu posso medir o nível de movimentação durante a vigília e posso medir parâmetros do sono, como, por exemplo, o início do sono, o fim do sono, a quantidade de movimentação durante aquele sono, né? Então, na verdade, quando a gente fala de actigrafia, eu meço o repouso, porque eu não tenho certeza se a pessoa está dormindo, mas eu posso dizer que ela está em repouso. E se ela está em repouso por muito tempo, eu posso inferir com um grau maior de certeza de que ela está dormindo. Então é isso que o actígrafo faz. Ele mede a atividade, armazena a cada intervalo de tempo e depois permite que eu faça algumas análises, né? Então vamos lá, ó. A primeira análise que é possível fazer do registro de actigrafia é uma análise visual, certo? E a partir dessa análise visual eu consigo entender um pouco mais do ritmo circadiano de atividade e repouso. Vamos ver um registro de aproximadamente 30 dias. Então eu tenho 30 dias com registro de movimentação a cada minuto. Lembrando que a cada dia eu tenho 1.440 minutos. Então quando eu pego um registro com 30 dias total de registro, né? Então essa minha amostra tem 30 dias de registro, se eu olho para esse gráfico com os 30 dias, ou seja, tem mais de 30 mil pontos aqui, se eu olho para isso, o que eu vou conseguir identificar? Pouca coisa. Eu sei que, por exemplo, que aqui é uma atividade, aqui provavelmente ele está dormindo, em atividade, né? Aqui ele está dormindo, mas eu não consigo ver a hora que começou essa atividade, a hora que ela terminou, quão regular é o início da atividade, quão regular é o fim da atividade. Então essa minha visualização, essa forma de visualização, não acrescenta muita coisa na análise, nessa análise visual. Por isso foi desenvolvido uma forma de mostrar os dados, que são os actogramas. O que é um actograma? O actograma funciona da seguinte maneira. Eu pego o primeiro dia, começando à meia-noite, e imprimo ele aqui, nessa primeira linha, certo? O segundo dia eu coloco aqui, o terceiro, o quarto e assim sucessivamente. E qual é a informação que eu tenho disso? Agora eu consigo ver que eu tenho uma região onde se concentra o repouso e eu tenho uma região onde se concentra a atividade. Eu consigo ver também que esse início de atividade ele é um pouco
é um tanto quanto regular, certo? E eu consigo ver que o fim dela é um pouco, é mais irregular, né? Essa já é uma visão que eu consigo ter com o actograma. Visão que não é possível com essa forma de visualização, certo? Então essa é uma das principais ferramentas que a gente pode analisar visualmente o ritmo de atividade e repouso, é o actograma. Uma forma de eu melhorar essa visualização é colocando as unidades de medidas. Por exemplo, como aqui na vertical eu tenho os dias, eu posso colocar aqui o dia 0, o dia 2, dia 4, dia 6. Assim eu sei que dia que é aquele meu acontecimento. Por exemplo, aqui aconteceu no dia 13 do registro. Ou eu posso, em vez de colocar que dia do registro que é, eu posso colocar a data, por exemplo, certo? Na horizontal eu tenho a hora. Então ele começa aqui às 0 horas e vai até às 23h59, certo? Então aqui eu coloco a hora, né? Então na vertical são os dias, na horizontal é a hora daquele dia. Então, por exemplo, aqui eu sei que ele tende a começar a atividade às 6 da manhã, né? Aqui na verdade, às 6 da manhã, em média, é a hora que ele começa a atividade. Já é uma informação que eu consigo extrair do actograma. O fim da atividade é mais ou menos às 23 horas, se a gente for ver ali, certo? Então, com o actograma, eu consigo eu consigo estimar aproximadamente a hora que começa e a hora que termina a atividade. E consigo ver que é um início bem regular. Já o fim é um pouco mais irregular, não é tão regular quanto o início. Então já são informações que eu consigo extrair olhando para o actograma, ok? A partir do actograma, eu consigo descrever e identificar alguns distúrbios do ritmo circadiano, como, por exemplo, o distúrbio de fase avançada, que é quando a pessoa ela vai dormir bem mais cedo do que ela vai dormir bem mais cedo que a maioria das pessoas, e isso é um problema para ela, porque ela acaba acordando também mais cedo. Por exemplo, aqui ela acorda aproximadamente às 3 da manhã. Se ela é uma pessoa que tem que gostaria de, por exemplo, acordar às 6 da manhã, ela fica entre 3 e 6 da manhã sem ter o que fazer. E aí, aquele despertar precoce para ela é um problema. Veja, se essa é uma pessoa que desperta muito cedo, mas tem atividade para fazer e pode também, gosta de dormir cedo, esse não é um problema. Agora, se isso acaba causando algum problema, algum desconforto, a gente chama de distúrbio de fase avançada. Oposto a esse distúrbio, a gente tem a fase atrasada, né? O início do sono é atrasado. Por exemplo, nesse caso, ele começa a dormir aproximadamente entre 4 e 5 horas da manhã, né? E ele vai acordar que horas? Aproximadamente meio-dia, né? Então, nesse caso, é alguém que vem com uma reclamação de que não consegue dormir muito cedo, e aí quando você coloca o actímetro nele, que vê esse gráfico, você consegue identificar que ele tem uma fase atrasada, certo? A partir daí, que um profissional da saúde, um psicólogo, um enfermeiro, um fonoaudiólogo, um fisioterapeuta, que tem uma especialização na parte do sono, ele identificando esse padrão do sono, ele pode encaminhar para um tratamento, certo? Então a actigrafia, ela é muito importante para auxiliar o profissional especialista no sono, né, um profissional de saúde. Quando eu falo profissional de saúde, é geral, psicólogo, enfermeiro, o dentista, o fisioterapeuta, o médico, né, em suas diversas especialidades. A gente pode pensar até em um profissional da educação, que tem um conhecimento especialista em sono e que quer também medir, vou falar um pouco mais para frente sobre esse uso, né, da actigrafia, mas ele quer medir, quer entender mais sobre o sono daquela população que ele atende,
certo? Porque a gente sabe que distúrbios do sono têm impacto direto no aprendizado, certo? Então, a actigrafia ela serve para dar uma visão geral do ritmo circadiano de atividade e repouso, dar uma visão geral do sono, para que ele possa decidir se há possibilidade daquele profissional tratar ou encaminhar para algum outro profissional especializado no tratamento que aquele paciente precisa. Então isso é um dos principais usos da actigrafia na clínica, certo? Então tem um outro distúrbio do ritmo, que é o chamado sono não 24 horas, que é quando a pessoa dorme e acorda cada dia mais cedo, como esse caso aqui, né? Ele acorda cada dia mais cedo e vai dormir também cada dia mais cedo, que é um sono não 24 horas, mas com um período menor do que 24 horas. Nesse caso, ele vai dormir cada dia mais tarde e também ele acorda cada dia mais tarde. É também um sono não 24 horas, mas nesse caso o período dele é maior do que 24 horas, certo? Também é um distúrbio do ritmo menos comum, mas vou mostrar em outros exemplos que não é tão incomum, certo? E é um distúrbio difícil de você identificar pelo relato do paciente. Ainda mais quando é, por exemplo, uma criança ou um paciente que não consegue verbalizar o que ele está sentindo e ter um cuidador, né? E esse cuidador, para poder relatar isso daqui, é um pouco complexo. Ele conseguir identificar que está acontecendo isso e passar para o médico, né? Ou para o profissional da saúde no geral. Então, o uso da actigrafia facilita bem a identificação desse padrão de sono não 24 horas, que eu vou explorar um pouco mais para frente. E esse é um outro tipo de distúrbio onde a pessoa tem um ritmo irregular. Veja que aqui você não consegue identificar o que é sono, aliás, não tem concentrado um período de repouso, né, e um período só de atividade. Então esse é um tipo irregular. O que acontece, que é mais comum em casos de uma neurodegeneração, que acompanha tanto o envelhecimento como uma doença como, por exemplo, o Alzheimer. É bem comum você encontrar quando tem casos avançados, né? bem avançados da idade e na neurodegeneração de alguma patologia. Uma outra possibilidade de usar o actograma é no estudo da sonolência diurna devido a uma restrição de sono. Então, o que tem acontecido muito são pessoas que têm uma sonolência excessiva diurna porque não dormem o suficiente, né? E como saber se ela dorme o suficiente ou não? Uma das formas, usando a actigrafia, é ver como que é o tempo total de sono dela nos dias de semana comparados com os finais de semana. Então, esse caso que eu vou mostrar aqui é de um sujeito que reclama de uma sonolência excessiva diurna, né? E quando você faz a actigrafia dele, você vê que a sonolência excessiva diurna dele é porque ele não está dormindo o suficiente. Como que a gente vê isso? Olha, veja que nesses dias ele dorme aproximadamente 5 horas por noite, né? E quando ele tem a oportunidade de dormir mais, como nesse dia aqui, ó, ele dorme até quase que 11 horas a mais, 11 horas, né? Então aqui ele dorme 5, aqui ele dorme 11 e aqui ele dorme aproximadamente 9 horas, certo? Aqui, nesses dias, ele dorme aproximadamente 5 horas e quando ele tem a oportunidade, nesse dia, ele dorme 10 horas. Ou seja, sempre que é possível, ele dorme até 5 horas a mais do que o que ele dorme nos dias de semana, certo? Por que isso? Porque ele tem que acordar cedo, porque o despertador toca e ele tem que ir trabalhar, né? Então, quando o despertador não é o que acorda ele, e ele tem a possibilidade de dormir até mais tarde, ele dorme de 4 até 5 horas a mais. Ou seja, ele é uma pessoa que precisa de mais sono do que ele tem, né? Então, como aliar essa necessidade dele com o que o social exige dele? Provavelmente ele teria que dormir
tentar dormir um pouco mais cedo. Então, a actigrafia dá essa informação para o profissional poder trabalhar com o seu paciente. Então, se é um psicólogo que tem possibilidade de trabalhar TCC para higiene do sono, para poder fazer com que esse início do sono aconteça mais cedo do que o normal, né, para que ele tenha um tempo total de sono suficiente, a actigrafia vai dar esse suporte. E aí, o profissional também pode utilizar a actigrafia para acompanhar esse tratamento, para ver se essa diferença entre semana e fim de semana está reduzindo ou não. Então a actigrafia ela ajuda no diagnóstico daquele distúrbio, ajuda no acompanhamento do tratamento, certo? E depois ajuda a mostrar para ele que houve uma melhora. E aí ele absorve essa informação e pode ter uma vida mais saudável, né? E aí acompanhar o tratamento dele, ver que aquele tratamento está tendo efeito e vendo que o tratamento tem efeito, ele adota as medidas passadas pelo profissional, certo? Olha outro caso interessante. Esse é um caso de uma criança, certo? Que também tem uma restrição de sono, né? E aqui a gente consegue ver em 2 períodos. Períodos em que ele, nos períodos letivos e no período de férias. A gente consegue ver essa transição. Então, nessa fase, aqui é um período letivo, onde ele tem que acordar aqui aproximadamente às 5h30, né, da manhã, mas sempre que ele tem a oportunidade, ele vai acordar o quê? Às 9 da manhã. Então, ele dorme até 4 horas a mais, né, no período, então, aqui no período letivo. Quando ele está em férias, então aqui são as férias, né? As férias letivas. O que acontece? Ele já dorme muito mais, né, do que nesses períodos em que ele tem, onde acontece as aulas. Quando acaba as férias, volta a restrição. Então, se essa é uma criança que tem uma dificuldade de aprendizado, que é uma criança que na sala de aula fica hiperativa, não consegue ficar parada, porque essas 2 coisas, a hiperatividade e a dificuldade de aprendizado, elas estão muito relacionadas a esse déficit de sono. Então, se essa criança apresenta esse problema, e ao olhar o actograma dela, você identifica que ela tem uma restrição de sono, pode ser que o aumento do tempo total de sono melhore essa dificuldade de aprendizado e essa hiperatividade. A gente sabe que tem diversos trabalhos que mostram essa relação entre a restrição do sono, a dificuldade de aprendizagem e comportamentos de hiperatividade, ok? Veja que aqui o início do sono não muda tanta coisa, não muda muito. Não muda tanto quanto o fim do sono, né? Então, se a gente for ver aqui, ó, é aproximadamente 4 horas de sono que ele perde que ele tem esse débito, né? Sempre que ele tem oportunidade, ele dorme 4 horas a mais, ok? Veja que, bem comparado, sempre que ele tem a oportunidade de dormir, mesmo durante o período letivo, ele dorme bem mais do que quando ele tem um compromisso em sala de aula, ok? A actigrafia ela é muito útil, como eu falei anteriormente, quando se tem uma dificuldade de obter um registro completo do padrão do sono. Como assim? Imagina uma criança autista ou uma criança que não consegue, uma mãe, né, que não consegue saber, está sempre em casa para saber que horas que o filho foi dormir, que horas que ele acordou, então que ela não consegue apresentar para o profissional da saúde todo o padrão de sono dele. O que a gente faz com essa informação? A gente perde informações muito importantes. Então, quando não tem essa possibilidade de que o paciente fale qual que é o seu padrão de sono, ou que o cuidador não consegue passar essa visão geral do padrão de sono, a actigrafia ajuda muito. Um exemplo que eu vou mostrar aqui é de uma criança, né, que apresentou esse padrão aqui
do ritmo de atividade e repouso. E qual que é o relato da mãe? A mãe diz o seguinte: o meu filho vai dormir todo dia às 6 da noite e acorda às 3 da manhã. É um relato de uma pessoa, né, da mãe, é um relato que a mãe percebeu e passou como se fosse essa visão geral do sono. Então, uma pessoa que acorda muito cedo, dorme muito cedo e acorda muito cedo, a gente viu lá no distúrbio do sono que é uma pessoa que tem uma fase adiantada, né? Então a fase do início do sono e do fim, ela é muito adiantada. Quando a gente olha o actograma, a gente percebe que, na verdade, o que ela tem é o quê? É um sono não 24 horas, porque ela vai acordar e dormir cada dia mais cedo, certo? Então não é bem uma fase avançada, é um sono não 24 horas, que são dois distúrbios diferentes, com tratamentos diferentes, e que se a gente usasse só o relato da mãe, a gente não conseguiria tratar bem essa pessoa, né? Ela poderia fazer um diário de sono? Não, porque ela é uma mãe que não está sempre em casa, é uma mãe que já veio com esse relato de não conseguir observar o sono completo do filho, né? E a mãe estava mentindo? Não. Por quê? Tem momentos que essa criança realmente acorda aqui muito cedo, né? Então ela fica acordada entre meia-noite e 6, certo? Mas tem dias que ela vai dormir junto com a mãe, né? Então entre meia-noite e 6 da manhã ela está dormindo, assim como a mãe. Mas a mãe, o que ela consegue perceber? Aquilo que chama mais atenção. Então ela só consegue perceber essa fase, que realmente ela está acordada durante a madrugada. Veja, ela foi dormir muito cedo, né? Foi dormir aqui às 3 horas da tarde e acordou meia-noite. Aqui vai dormir cada vez mais cedo e vai acordando cada vez mais cedo. Então nessa fase aqui é o relato da mãe, e ela está certa, porque foi o que ela percebeu, né? Mas ela passa essa observação dela de forma subjetiva, e a actigrafia dá uma visão objetiva e aumenta as chances de um sucesso numa terapia, ok? Um outro caso bem interessante da actigrafia é a possibilidade que ela nos dá de acompanhar o tratamento, ok? Então esse é um caso de um estudo que a gente fez de um autista que nos primeiros 10 dias ele usou um placebo, certo? E o que ele tinha? Ele tinha um ritmo todo bagunçado. Veja, que aqui ele acordava às 4 da manhã, à meia-noite estava dormindo, né? Então aqui ele estava dormindo, aqui ele já estava acordado nesses dias, né? Então aqui ele acorda, ele dorme no meio do dia, ele fica acordado de madrugada, então é um ritmo todo bagunçado, certo? E quando ele começa a tomar melatonina, o ritmo dele fica concentrado e regular, e bem regular. Então a actimetria, ela ajudou a ver o efeito da medicação no ritmo de atividade e repouso. E aí, isso ajuda no acompanhamento e também na adesão do tratamento, porque quando você mostra isso aqui para a mãe, ela vê que teve o efeito e engaja mais no tratamento, ok? Esse outro caso, também de acompanhamento de tratamento, né? Nesse momento aqui, ele tem um ritmo, nos primeiros dias, ele tem um ritmo todo bagunçado, né? A gente consegue ver aqui um sono não 24 horas, ele acordado em alguns momentos do dia, em outros dias ele está dormindo. Então, um ritmo bem bagunçado, é algo bem irregular, né? E aí, quando ele começa o tratamento com higiene do sono mais melatonina, o que a gente percebe? Uma concentração do repouso numa faixa temporal e a concentração da atividade em outra faixa temporal. Então, tudo bem definido e bem uma regularidade maior
do que antes do tratamento. Então, você mostra isso para o paciente, ele já sente, nesse caso que ele já sentiu uma melhora, junto com o que ele está vendo, ele adere melhor ao tratamento, certo? Então, a actigrafia, ela serve para acompanhar o tratamento e serve como um reforço positivo ao que ele está sentindo, inclusive, para que aumente a adesão ao tratamento. Então, veja, aqui eu mostrei como é que a actigrafia ela pode auxiliar no estudo do ritmo de atividade e repouso, né? Ela também pode auxiliar no estudo do sono, uma vez que ela permite estimar parâmetros do sono, porque eu sei que comparado com a actigrafia, comparado com a polissonografia, ela tem até 90% de concordância. E a partir da actigrafia, eu posso estimar parâmetros que são medidos na polissonografia, como, por exemplo, o tempo total de sono, a vigília após o início do sono, a eficiência do sono e a latência do sono. A polissonografia ela é um padrão ouro de medida do sono e ela permite estagiar o sono. Já a actigrafia, ela estima o sono e vigília, porque ela não é 100% de concordância, mas ela permite estimar também aqueles parâmetros como tempo total de sono, vigília após o início do sono, eficiência e latência, certo? Então a actigrafia, ela ajuda a estudar também só aquele período do sono. Mas a gente tem, por exemplo, a latência como um pior parâmetro quando a gente compara com a polissonografia. E a actigrafia, alguns manuais dizem um mínimo de 7 dias. Alguns outros grupos falam em 14 dias. Eu, para ritmo de atividade e repouso, penso que 28 dias é o mínimo para você poder aumentar a eficiência daquela medida, né? Por quê? Se você chama o seu paciente para ficar 2 semanas com o actígrafo, você desloca todo o recurso, ele tem aquela mobilização, você mobiliza tudo para fazer aquela medida de 14 dias, há uma maior chance de você não conseguir pegar uma mudança que vai ocorrer, por exemplo, nas próximas 2 semanas. Então, para reduzir a possibilidade de perdermos informações importantes, eu sugiro sempre aos colaboradores, às pessoas que a gente trabalha, no mínimo 4 semanas, né? Então, como que funciona? Veja, aqui, cada barra preta dessa é um registro minuto a minuto. Lembra? A cada minuto ele concentra a atividade, concentra a movimentação e registra. Preto é a movimentação, e quanto maior essa barra, mais movimentação naquele minuto. Veja que aqui eu tenho alguns períodos onde a movimentação fica bem próxima de 0, né? E aí, se eu tenho uma marcação de quando iniciou o sono, então como é que é essa marcação? Eu posso usar um botão que a pessoa aperta e indica que ele iniciou o sono, posso usar uma informação do diário de atividade, do diário de sono, então a pessoa diz que é a hora que ele deitou, ou eu posso usar algumas informações, por exemplo, da luz, a hora que a luz apagou e a pessoa reduziu a atividade. Então eu posso identificar aqui a hora que iniciou e a hora que finalizou o tempo dele na cama, né? Então aqui, e alguns actígrafos, o software dele mede automaticamente a hora que ele deitou e a hora que ele levantou, com alguns algoritmos, né? Que eu vou falar mais pra frente. Então eu sei que aqui é o período do sono. E a partir desse período eu posso calcular alguns parâmetros, que eu vou falar agora, né? Mas antes de falar desses parâmetros, eu vou falar como, né, que é essa estimativa do sono através da medida de nível de atividade. Então vamos pensar o seguinte, aqui, às 8 da noite, 8h01, 8h02, 8h03, 8h04, 8h05 e assim sucessivamente. Vamos dizer que às 8 horas eu tenho um nível de atividade medida como 101. 8h01, 111, depois 201, 10, 200, 10, 1, 3, 1, 0, 0. Né? Uma das formas de você estimar é você usar uma soma ponderada, né? Uma média ponderada, uma soma ponderada. O que é isso? Se eu quero analisar se o sujeito está dormindo ou acordado às 8h02,
Então eu vou fazer o quê? Para aquele registro daquele momento, eu tenho um peso que é o peso maior. Por quê? Naquele momento, o meu nível de atividade vai ter maior peso. O nível de atividade posterior e anterior vai ter um peso menor, né? Mas vai ser maior do que o nível de atividade mais distante. Então eu pego a medida de atividade, multiplico pelo peso e tenho um resultado. Aqui também, né, o peso 2 e o peso 1. Depois eu somo tudo isso daqui, faço uma correção e tenho esse resultado. A partir desse resultado eu digo o seguinte: se esse resultado for maior do que 1, ele está acordado. Se for menor do que 1, ele está dormindo. Aqui, maior do que 1, então ele está acordado, né? Agora vamos ver se eu pegasse esse ponto aqui, ó, e usasse esse mesmo peso. Aqui eu teria 4, né? 1 vezes 4, 4. 0 vezes 2, aqui 4, aqui 2, aqui 1. Esses são os pesos, né? Então 4 vezes 1, 4. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 1, 0. 3 vezes 2, 6. 1 vezes 1, 1. Então se eu somo isso aqui tudo, 1, 6, 7, 4, 11, 11, 0, 11, 11, 1, 12. Se eu multiplico 12 por esse fator de correção, eu tenho 0,12. 0,12 é maior do que 1? Não, é menor. Então aqui eu sei que ele está dormindo. Então é 0. Dormindo. Eu tenho certeza que ele está dormindo? Não, porque é uma estimativa. E essa estimativa, ela é comparada com a polissonografia. E como que é feita essa comparação? Eu pego vários indivíduos, faço a polissonografia com a actigrafia e aí eu estabeleço esses pesos aqui, certo? Esses pesos que eu estabeleço, esse aqui também. Então eu encontro esses melhores pesos e tenho um algoritmo que estima o sono através do ritmo de atividade e repouso, ok? Então eu faço isso aqui para cada minuto. E aí eu posso dizer se naquele minuto ele estava dormindo ou acordado. E aí eu extraio os mesmos parâmetros, eu extraio parâmetros estimados da actigrafia, mas são parâmetros que eu comparo com aqueles parâmetros que a polissonografia já nos informa. Então, o que eu faço é uma tentativa de extrair parâmetros da actigrafia semelhantes ao da polissonografia. Qual que é a vantagem disso? É que a actigrafia eu posso deixar a pessoa com 2 semanas, ela dormindo no seu ambiente natural, né? Se eu fosse fazer 10 polissonografias, o custo é inviável. E a polissonografia, esses 10 dias em casa, por exemplo, onde que ele costuma dormir, também é tudo muito inviável. Com a actigrafia não, você tem mais possibilidade. A desvantagem é uma estimativa, né? Então vamos supor que eu sei que a hora que ele deitou, sei a hora que ele acordou, né? E aí eu sei a hora que ele dormiu. Ah, qual que é a hora que ele dormiu? São, aqui coloquei um X, né? X minutos seguidos estimados como sono. Pode ser 10 minutos, pode ser 15, vai depender do seu tipo de estudo. Então se eu digo assim, ó, deitou na cama, deu 10 épocas, né, de cada minuto, né, 10 minutos seguidos estimados como sono, então ali começou o sono dele, né? Então a pessoa que move muito na cama antes de dormir, essa latência vai ser maior, né? Esse tempo para início vai ser maior. E vamos dizer que nesses momentos aqui, ele identificou como vigília, né? Então aqui azul é sono, aqui é como se fosse uma vigília dentro do sono. Então o tempo total do sono é esse início, é o fim menos o início. O tempo total na cama é esse fim menos a hora que ele deitou, né? Latência para início do sono é o tempo entre ele deitar e ele realmente dormir. Então essa é a latência para início do sono. O que é a vigília após início do sono? É todo esse tempo somado aqui, ó. Eu somo todos esses tempos em que ele acordou durante aquele período que foi setado como sono, certo? E eu também posso identificar quantos despertares noturnos. Me lembro aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mas esse número de despertares noturnos
é uma informação menos sensível porque esse despertar tem o mesmo peso que esse daqui. Mas a gente vê que teve durações diferentes, certo? Uma outra informação é a eficiência do sono, que tem diferentes formas de se calcular essa eficiência de sono. Pode ser o tempo total na cama dividido pelo tempo total de sono, né? Por exemplo. E para que serve uma das utilidades, né, dessa medida de sono? Vamos ver dois casos, né, bem interessante, que são pessoas que reclamam de uma sonolência excessiva diurna, e quando a gente vai comparar os parâmetros do sono nos dias de trabalho com os dias de folga ou os dias de férias, o que a gente percebe? Veja que aqui o tempo total de sono nos dias de trabalho é de 4 horas e meia. No dia de folga é 6 horas e 57 minutos. Ou seja, ele dorme 2 horas e 24 minutos a mais sempre que ele tem oportunidade. Ou seja, essa sonolência excessiva diurna que ele reclama pode estar relacionada a uma restrição do tempo total de sono nos dias de semana, né? Tem esse outro caso também que mostra, por exemplo, a diferença entre os dias de trabalho com os dias de férias é de 1 hora e meia. E dos dias de trabalho com folga, no caso semana e fim de semana, né, é de 1 hora e 16 minutos. Ou seja, a cada dia ele precisaria de mais de 1 hora a mais de sono. Tem impacto? Tem, porque ele chegou com a reclamação de uma sonolência excessiva, ok? Todo mundo vai reclamar dessa 1 hora perdida? Não, algumas pessoas podem não sentir nenhum impacto, porque o tipo de serviço que ela faz não demanda essa hora a mais, enfim. Isso varia de pessoa para pessoa. Mas se a pessoa reclamou desse sono, dessa sonolência diurna, você identificou que ela dorme mais quando tem oportunidade do que quando ela não tem oportunidade, você já tem uma indicação. E se você trabalha para aumentar esse tempo total de sono na semana, fazendo com que ela, por exemplo, durma mais cedo, né? E se essa abordagem deu certo, você acertou. Se não, você pode pensar em outras possibilidades. Mas essa é uma visão que a actigrafia nos dá, né? Então, olha, esse ritmo circadiano, né, e de atividade e repouso tem uma relação com o sono, porque o sono é um parâmetro do ciclo sono e vigília, e o ritmo de atividade e repouso, o ciclo sono e vigília, pode ser estimado pelo ritmo de atividade e repouso. Então vamos ver, ó. O sono é uma parte do ritmo circadiano, sono e vigília, desse ciclo sono e vigília. Se eu quero detalhes do sono, o que a gente aprendeu? Eu uso estudo com a polissonografia. Se eu quero estudar o ritmo de atividade e repouso, o ciclo sono e vigília, a partir do registro da actigrafia, eu posso ter uma visão mais ampla, né? Então eu posso ver como, por exemplo, o sono está sendo controlado por um processo chamado CS, né? Que é o circadiano mais o homeostático. Eu vou explicar. Vou explicar aqui, né? Como que funciona esse processo CIS? O processo circadiano é esse daqui. Ele tem uma variação circadiana. O processo homeostático acontece o seguinte. Aqui, ele está dormindo. Quando ele dorme, esse processo homeostático reduz. O que é esse processo homeostático? É uma pressão para a pessoa, é uma pressão que faz com que a pessoa durma, né? Então, quando ela dorme, essa pressão reduz. Aí, aqui ela acorda, a pressão para ela dormir vai aumentando, né? Até um ponto onde ela é alta o suficiente para fazer com que a pessoa fique com tanto sono que ela vá dormir. E aí ela cochila, e ela dorme e isso reduz, né? Então isso que é o controle homeostático circadiano, isso bem simplificado. Vamos dizer que na metade do dia, aqui a pessoa cochilou. Então a pressão vai reduzir, quando ela termina o cochilo, a pressão aumenta. Se ela vai dormir nesse ponto aqui, o que acontece? A pressão para o sono dela, para ela manter dormindo, é menor do que se ela não cochilasse. Então aqui ela pode ter, por exemplo, um sono mais superficial, né? E aí ele não dorme
tão bem porque o cochilo acabou reduzindo essa pressão, né? E aí no dia seguinte ele pode, por exemplo, ficar com sono. Um exemplo disso. Esse é um actograma de uma pessoa que tem uma sonolência durante o dia e dorme muito mal à noite. Então o que acontece? Ela todo dia, veja aqui, ó, nessa faixa, ela cochila durante o dia, né? E eu vejo esse cochilo nesse perfil médio. Veja que aqui é atividade média, ele está dormindo, ele acorda e é aquele cochila, que é essa queda, né? E essa queda pode ser responsável por essa movimentação noturna, porque ele cochilou e reduziu a pressão do sono. Essa maior movimentação durante o sono, um sono que não é eficiente, que não é restaurador, pode fazer com que ele tenha uma vigília com sonolência. Tendo uma vigília com sonolência, se ele tem a oportunidade de cochilar, ele vai cochilar e aí vira um ciclo vicioso, que é o que acontece todo dia aqui. Ele cochila aqui e à noite ele tem muita movimentação. Veja que o cochilo, em alguns pontos, tem menos movimentação do que o sono noturno, né? Então, um outro caso em que a actigrafia pode ajudar muito é na má percepção de sono. Então, é aquela pessoa que chega e fala, ó, eu não durmo nem 1 hora por noite. Ou eu só durmo, eu deito, eu fico a noite inteira rolando na cama, quando eu vejo eu dormi meia hora, dormi 2 horas, dormi 3 horas. Enfim, chega com essa má percepção de sono e diz que não dorme nada, não dorme nada. Que é esse caso que eu vou mostrar aqui, né? Então quando a gente colocou o actígrafo nessa pessoa, o que a gente viu? Ela dorme, sim, né? E dorme até bem. Veja que aqui em amarelo é um registro da luz, né? Então aqui, ao desligar a luz, em azul é a atividade, quando desliga a luz, a atividade reduz, o software identificou como sono. Veja que ele tem uma atividade que não é de muita movimentação, né? E veja que o início do sono, ele é bem regular, acontece aproximadamente entre meia-noite, no máximo 1 hora da manhã, e acaba quase que todo dia às 9 da manhã. Então ele dorme quase que todo dia 8 horas por noite, tem um ritmo bem regular, mas ele não percebe que dorme, né? Então, como tratar essa má percepção? Uma das formas é explicar o que é actigrafia, o que ela mede, né, para o paciente, entregar para ele o actígrafo, esperar alguns dias de registro e depois mostrar para ele, tá aqui. Você dorme, sim, né? Você tem que começar agora a perceber melhor como que é esse seu dormir. Você deita na cama, fica, né, não se movimenta tanto e tem esse sono. Então, quando você mostra isso para a pessoa, ela pode, em alguns casos, melhorar essa má percepção. E aí, se você ainda pede para ela escrever todo dia, a hora que ela deita, a hora que ela levanta, bate com esse registro, então ela percebe que realmente ela está dormindo, né? Eu falei da exposição da luz, que é um registro muito importante, né? Que a gente pode utilizar para poder identificar qual que é o padrão de exposição à luz daquela pessoa, até para ajudar ela em algum distúrbio do sono. Porque a gente sabe que luz à noite pode fazer com que o início do sono ocorra mais tarde, né? Então a luz à noite inibe a secreção de melatonina, que é um hormônio relacionado ao início do sono, à manutenção desse sono. Então, se ele não produz melatonina, ele pode dormir mais tarde ou ter um sono não tão reparador. Então vamos ver esse caso aqui, ó. Aqui às 18 horas, mais ou menos a hora que o sol se pôs. O sol se pôs, então aqui em vermelho é a média de exposição à luz. O sol se pôs 2 horas depois, né, até 8 da noite, ele ainda se expõe próximo da média. E ele vai deixar de se expor bem longe da média, aqui ó,
depois das 24 horas. Ou seja, até meia-noite ele está se expondo à luz no nível médio, no geral, né? Qual que é o problema disso? Pode estar atrasando o início do sono, ou fazendo com que ele não seja tão reparador, certo? Em relação à luz, outra coisa que é bem importante, que a gente sabe é, ao despertar, na primeira hora após o despertar, se a pessoa se expõe a uma luz intensa, isso facilita com que ela durma e acorda mais cedo, né? Algumas pessoas chegam a dormir e acordar mais cedo quando ela se expõe mais à luz. Isso acontece principalmente comigo e algumas pessoas que relatam quando vai para a praia, né? Que o sol nasce bem mais cedo, aquele sol intenso, então quando a gente acorda e se expõe àquela luz intensa, a gente tem mais facilidade de acordar bem mais cedo quando está na praia, né? Veja aqui, ó, a atividade ela começa aqui, né? E a exposição à luz ela vai chegar próximo da média quase que 1 hora depois, né? Então esse paciente aqui, se é alguém que chega com um problema para dormir cedo, tem duas coisas que pode ser feito. Sugerir a ele reduzir essa exposição à luz após o pôr do sol e aumentar a exposição à luz assim que despertar. Veja que a exposição à luz chega numa média 1 hora mais tarde do que a hora que ele desperta, ok? Então essa é uma possibilidade também que a actigrafia tem nos proporcionado, já que muitos equipamentos hoje em dia medem o nível de exposição à luz a cada minuto. Então vamos lá. Ó. Até agora eu falei de medidas qualitativas, certo? Medidas visuais que nos ajuda a qualificar o ritmo da pessoa e agora eu vou falar um pouco sobre a quantificação do ritmo de atividade e repouso. Então a gente tem análises quantitativas, que ainda tem medidas que não são normatizadas, ou seja, são medidas que ainda não dá para dizer acima desse limiar é bom, abaixo desse limiar é baixo, é ruim, desculpa. Por que não dá para fazer isso? Porque cada actígrafo tem uma forma de medir diferente, não foi feitos trabalhos numa grande população, com o mesmo equipamento, enfim. Apesar de não ser medidas normatizadas, ela nos possibilita comparações entre grupos, né? E também um acompanhamento da mesma pessoa. A partir do que eu sei que é basal, eu posso fazer um acompanhamento e querer aumentar a qualidade de algumas medidas ou reduzir se for o caso. E essas medidas que eu vou apresentar agora têm grande correlação com a saúde. Então essas medidas aqui são qualitativas, e agora o que eu vou apresentar são medidas quantitativas, né? A primeira medida quantitativa, ela mede o nível de regularidade do ritmo. Então, se é uma pessoa que dorme e acorda sempre no mesmo horário, ela vai ter uma alta interdaily stability, ou seja, estabilidade interdiária, ou uma maior regularidade. Que também a gente chama isso aqui de IS. Esse IS, ele vai de 0 a 1, sendo 1 aquela pessoa totalmente regular, ou seja, faz todos os dias, faz tudo no mesmo horário, né? Impossível, né? Mas aqui é o nível máximo. E esse é o contrário, é a pessoa mais irregular. Então o IS, ele mede o quanto o indivíduo está sincronizado ao ciclo claro-escuro de 24 horas, porque ele mede o quanto a pessoa está sincronizada a 24 horas, já que ele vai num periodograma, né, e usa o valor de 24 horas. Eu não vou falar muito sobre essas fórmulas. O IS, eu trouxe aqui 2 exemplos extremos para a gente entender o que o IS mede. Vamos pensar nesse daqui, ó, que é uma pessoa bem regular em relação a 24 horas. Esse, em relação a 24 horas, ele não é tão regular, não está bem sincronizado. O que o IS mede? Ele vai medir, ó, o quanto essa variância, o quanto ela é maior comparada a essa. Então veja, quando ela está bem regular, o perfil médio tem uma variância maior do que esse daqui, né? Então essa parte aqui da equação está medindo isso daqui. Então, quanto maior isso daqui, essa variância, maior esse valor e maior o valor de IS. Ou seja,
Quanto mais sincronizado, maior o valor de IS. Então vamos pensar aqui, ó, isso aqui são 5 dias de registro de atividade de repouso, tem 7.200 minutos. Quando eu coloco um dia abaixo do outro, né, e aqui eu tenho o perfil médio. O que o IS faz? A variância do perfil médio está na parte superior da equação e na parte inferior da equação tem a variância geral. Por isso que essa variância geral normaliza a variância do perfil médio. Por isso ele vai de 0 a 1, que tem essa normalização. Então não depende da amplitude, depende da regularidade. Então esse é um outro exemplo. A gente tem outra medida que é de fragmentação do ritmo, ou variabilidade intradiária. Então é uma informação muito importante que quantifica a quantidade de repouso durante a vigília, né, durante a fase ativa, ou a quantidade de atividade durante o repouso. Então aqui é o chamado IV, né, ou Intradaily Variability, variabilidade intradiária, que indica a fragmentação do ritmo circadiano de atividade e repouso, onde a gente tem presença de sono durante a vigília e despertares noturnos. Essa é a equação, né, que mede. E aí o que a gente tem? O registro atual menos o anterior. E faço a soma disso. Por quê? Se eu estou dormindo e acordo, a diferença entre o registro atual com o anterior é alta. Então, se tem essas variações bruscas, significa que eu posso estar com ritmo fragmentado. Se tem variações bruscas, esse valor é alto. Se essas variações bruscas acontecem muito, esse valor aqui fica alto e o IV fica alto. Por isso que indicam a fragmentação. Aqui a gente pode ver dois exemplos, né? Um ritmo pouco fragmentado e um ritmo muito fragmentado. Por que esse é um ritmo muito fragmentado? Veja que aqui, ó, no repouso, ele tem alguns despertares, tá vendo? E na fase ativa, ele tem alguns repousos. Aqui não, o repouso é bem consolidado e a fase ativa também é bem consolidada. Uma outra forma de medida está em relação à amplitude. Então eu posso medir a amplitude da fase ativa, que aqui eu chamo de M10, que é o valor das 10 horas de maior atividade. Eu posso também medir que horas que isso iniciou, né? E eu posso medir isso dia a dia ou no perfil médio. Quando eu quero medir a amplitude do repouso, eu meço o valor das 5 horas seguidas de menor atividade, que é o L5 ou Low 5, né? Eu também posso medir que horas que isso iniciou, posso calcular dia a dia ou no perfil médio, certo? Então M10 é a soma das 10 horas seguidas de maior atividade. 10 horas de maior atividade eu pego na fase ativa. 5 horas de menor atividade eu pego no repouso, né? Então se tem alto M10, é uma pessoa que movimenta muito. Se eu tenho movimenta muito durante a vigília. Se eu tenho alto L5, é uma pessoa que movimenta muito no repouso, ok? Vamos ver um exemplo. Onde está o M10 nesse dia aqui? O M10 está nessas 10 horas aqui, né? Veja que é onde tem mais atividade. E o L5? Veja esses dois exemplos. Aqui está o L5, é onde acontece o L5, aqui é onde acontece o L5. O que é o valor do L5? É a soma de cada minuto dentro dessas 5 horas. Então eu sei que esse L5 é maior do que esse L5, porque veja que os dois estão na mesma escala e aqui tem muito mais movimentação do que aqui. Isso eu consigo ver visualmente, mas tem alguns casos que não. E aí eu tenho uma medida, né? Essa medida é uma medida quantitativa. Com essa medida quantitativa da atividade, da luz, a gente pode usar a actigrafia numa prática, né, no tratamento que a gente tem chamado de cronofeedback. O que é isso? A partir do registro de actigrafia, do ritmo de atividade e repouso, de exposição à luz, eu posso sugerir mudanças comportamentais, como por exemplo, se expor mais à luz ao despertar, se expor menos à luz
depois do pôr do sol, tentar ter um ritmo mais regular, né? Então, aumentar o nível de atividade física para aumentar o M10, né? Então eu posso sugerir mudanças comportamentais, como essas que eu estou falando, e depois ver como que isso muda o registro. Então, numa semana eu registro, identifico as mudanças necessárias e continuo registrando na semana seguinte. Vejo se houve uma melhora, se não houve, eu vejo que precisa mudar. Depois continuo registrando, houve melhora e fico nesse ciclo até a gente conseguir algumas mudanças de comportamento que gere efeitos perceptíveis para o paciente e que ele sinta confortável com aquela situação, aquele ritmo de atividade de repouso que ele tem, né? Então esse é um uso da actigrafia dentro dessa prática do cronofeedback. Uma outra possibilidade, com essas quantificações, né? A gente pode, por exemplo, fazer um registro basal. Como que é o M10? Tem um número. O L5 tem um número. IS tem um número. IV tem um número. Vejo esses valores, começo um tratamento, seja farmacológico, não farmacológico, comportamental, enfim, né? Começa esse tratamento e depois faço o registro pós do M10, do L5, do IS e do IV. E comparo se houve uma melhora ou não. Né? Se houve uma piora no uso daquele tratamento, a gente pode mudar. Se houve uma melhora num parâmetro ou no outro, a gente pode tentar outras estratégias até conseguir uma melhor estratégia que trate e a gente quantifica isso, né? E pode ter uma informação mais objetiva do que o relato do paciente, que às vezes vem com uma subjetividade. Então essas são, espero que eu tenha conseguido mostrar para vocês o uso potencial da actigrafia pelos profissionais da saúde que têm uma especialização na parte do sono. Você me perguntar, Bruno, qual profissional da saúde que pode usar a actigrafia? Com várias pessoas que eu tenho conversado, até hoje não consegui nenhuma resposta que restrinja o uso da actigrafia para determinados profissionais da saúde. Então, só psicólogo pode usar? Só médico pode usar? Só fisioterapeuta pode usar? Só dentista? Não sei, não existe, até hoje eu não vi ninguém que chegasse e falasse só esse grupo pode usar, né? Então isso fica aberto para que aqueles profissionais que queiram trabalhar com a actigrafia na sua prática clínica é bem interessante, né? Por exemplo, ali dos tratamentos, a gente pode ver, por exemplo, o uso bem prático. O L5 mede a movimentação noturna. Então eu posso, a partir do acompanhamento desse L5, ver se um tratamento para ronca, apneia, teve um efeito ou não. Porque no ronco e apneia há uma maior movimentação, pode haver uma maior movimentação durante a noite e espera-se que, reduzindo essa movimentação, com algum tratamento a gente tem, por exemplo, uma redução no SL5. E se você mostra para o paciente que teve essa redução no L5, que o sono dele melhorou com aquele tratamento, seja um aparelho intraoral, CPAP, o exercício de fonoaudiólogo, houve essa melhora no SL5, mostra para ele, a adesão pode ser maior. Né? E qual que é o mais interessante, na minha opinião, da actigrafia? É que ela permite também você perceber mudanças para atingir o sono, mudanças na vigília. Então eu posso, por exemplo, medir através do M10, que mede as 10 horas de maior atividade, como que mudanças no sono afetou a vigília através do M10. Né? Então, o fisioterapeuta que está usando algum tratamento para aumentar a funcionalidade do paciente, ele pode usar, por exemplo, o M10 para ver como que a funcionalidade dele melhorou com aquele tratamento. Se teve impacto no repouso, pode usar o L5. Se houve um impacto na funcionalidade do dia, o M10. Então a actigrafia, ela não é uma caixa preta, fechada,
com um manual de instruções que vai te dizer o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. Ele, na verdade, é um campo aberto para ser estudado e ser explorado. Então eu gosto muito dessa actigrafia, dessa medida. Tem aproximadamente 7 anos, né? 2009, 7 a 8 anos que eu trabalho com essa técnica. Trabalhei nesses últimos anos muito na pesquisa. Nesses últimos 2 anos tenho trabalhado com alguns profissionais da saúde na prática clínica, e cada vez que eu pego resultados de actigrafia, resultados de pacientes que antes da actigrafia não tinha um delineamento bem definido, uma definição do problema, com a actigrafia a gente conseguiu encontrar informações que às vezes não conseguia no relato. Então, assim, eu sou suspeito por falar, né? Então eu tenho esse conflito de interesse por ser um apaixonado pela actigrafia, mas eu posso dizer que você, profissional da saúde, você, profissional da educação que queira aplicar os seus conhecimentos na área do sono, você que tem, né, que sabe essa relação, você que é um profissional que atende o ser humano, e a gente sabe que o ritmo de atividade e repouso está presente 24 horas por dia na vida desse sujeito. Então você que quer atender bem, a actigrafia é um bom caminho. Muito obrigado, e quem quiser o meu contato, brunocrono@hotmail.com, e pode acessar também o nosso site www.actigrafia.com.